Então, quase não estamos felizes, né, de estar tendo esse momento. Vai ser pouco dente aparecendo de sorriso, mas Jordânia, então, dando continuidade aos nossos encontros na segunda-feira. Eu acho que já tem um bom tempo que a gente vem discutindo essa prática, que já é uma prática que a gente tem no nosso serviço, mas hoje vai ser mais uma apresentação de algo que a gente construiu, não é isso? Então, vou passar a palavra para você, você se apresenta, por favor, e se joga. Tá ótimo. Bom, gente, meu nome é Jordane, certo? Eu sou fisioterapeuta aqui da UCP, né, da unidade de pacientes, unidade de... Ai, gente, tô nervosa. Mas, enfim, hoje a gente está aqui porque eu tô nervosa porque hoje a gente vai apresentar uma coisa que a gente vem construindo faz um tempo, né? É um protocolo que a gente vem fazendo, não tem, assim, um protocolo específico para criança crônica complexa, né, de desmame, e a gente veio construindo isso aos poucos e finalmente a gente conseguiu colocar no papel, né? E agora a gente vai oficializar, né? Deixar esse protocolo agora mais definido, mais detalhado, né? Então, é uma grande felicidade estar aqui hoje apresentando isso, né? Foi um protocolo criado a várias mãos, né? Escrito por mim e pela Natália Barbosa, com a ajuda da nossa residente, a Vanessa, foi revisado pela Sinara e pela doutora Paula, né? Mas, assim, não foi um protocolo que foi criado pela gente, foi um protocolo que foi criado pela equipe inteira, né? Pela nossa equipe multiprofissional. Então, é muito feliz estar apresentando isso hoje, tá? Então, vamos logo começar a falar, porque senão a gente não vai sair daqui tão cedo, viu? Para começar, eu tenho que falar um pouquinho sobre a criança crônica complexa, né? Que é os pacientes que a gente vai implementar esse protocolo, né? A criança crônica complexa, ela envolve um quadro de saúde permanente e que dura uma duração de 12 meses ou mais, ou seja, aquela criança que precisa de uma equipe multiprofissional que vai trabalhar com essa criança por muito tempo. Né? Geralmente, essa criança ela vai apresentar várias comorbidades. Né? Ela pode ser uma criança que tem uma cardiopatia, uma criança que tem uma doença genética, uma criança que tem alguma comorbidade pulmonar, uma criança que tem alguma comorbidade neuromuscular, uma criança que tem uma deficiência, né, metabólica. Então, assim, são crianças que elas precisam de um cuidado e um olhar multiprofissional. E essas crianças, geralmente, elas apresentam características específicas. E por essas características específicas que essa criança apresenta, infelizmente, ela não consegue fazer um desmame de ventilação mecânica da maneira convencional que a gente costuma fazer dentro das unidades de terapia intensiva. Né? Então, são crianças que vão apresentar maior dificuldade no desmame, geralmente elas vão ser caracterizadas como crianças dependentes de ventilação mecânica, né? Porque elas não vão conseguir fazer o protocolo convencional, né? De colocar o teste de esforço respiratório espontâneo, né? Passar 2 horas em PSV e já conseguir estubar. Uma criança que não vai conseguir fazer isso. E aí, geralmente, uma criança que dentro da unidade de terapia intensiva, ela vai ser considerada inúmeras falhas de desmame de ventilação mecânica e, infelizmente, ela vai ser taxada como uma criança dependente de ventilação mecânica. Sendo que, na verdade, o que essa criança precisaria seria de um protocolo mais específico, mais olhando para as características que essa criança tem. Né? Então, é muito importante que a gente tenha um protocolo voltado para a criança crônica, né? E esse protocolo, ele vai vir com 2 objetivos principais, né? Que primeiro é padronizar a conduta multiprofissional, né? A gente não ficar fazendo algo como a gente estava fazendo antes, né? Que a gente ia muito pelo feeling, né? A gente olhava o paciente, eu acho que esse paciente consegue desmamar, mas aí agora a gente vai protocolar mesmo e fazer uma coisa bem organizada, uma coisa bem padronizada, né? E, além disso, a gente vai promover uma transição segura e progressiva para a respiração espontânea desse paciente que é crônico complexo, né? Com o objetivo de minimizar as falhas de desmame e reduzir as complicações respiratórias. Porque a gente sabe que uma ventilação mecânica prolongada, ela vai trazer inúmeras comorbidades para esse paciente, né? Vai trazer
infecções respiratórias, né, pela ventilação mecânica, vai trazer atrofia muscular respiratória, vai trazer uma redução da qualidade de vida desse paciente, uma redução da sociabilidade desse paciente. Então, manter esse paciente na ventilação mecânica não traz tantos benefícios. E se a gente conseguir fazer esse desmame, né, a gente vai estar garantindo qualidade de vida para essas crianças crônicas complexas. Tá? Então, a nossa abrangência, né, é um protocolo aplicado para pediátrico, né, de crianças crônicas complexas, tá? Esse protocolo ele é para ser realizado dentro de uma unidade hospitalar, porque a gente vai conseguir ter uma monitorização melhor desse paciente, certo? As crianças que vão ser elegíveis, elas devem estar usando ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, já de uma forma prolongada, já tenham tido falhas de extubação, certo? Vão ter que preencher os critérios de inclusão, que eu vou já falar sobre eles. E o principal de tudo, o quadro clínico tem que estar estável, tá? E a causa, né, que levou a essa ventilação mecânica prolongada, ela tem que estar corrigida. Senão a gente vai acabar tendo uma falha. Se a gente não corrigir a causa, a gente vai sempre ter uma falha de extubação, de decanulação, de desmame de ventilação mecânica. Quais são os agentes, né? Para vocês verem que a gente vai trabalhar realmente com a equipe multi. Todo mundo vai ter sua função dentro do protocolo de desmame. A equipe médica, ela vai ser responsável por identificar quando esse paciente ele vai estar apto para fazer o desmame, né? E, além disso, eles vão ser responsáveis pelo manejo, né, das medicações e tudo para manter esse paciente estável durante esse processo. A equipe de fisioterapia é quem vai comandar, né, conduzir o protocolo. A equipe de enfermagem, detalhe, a equipe de fisioterapia também vai fazer técnicas, né, de fortalecimento muscular, né, para manter esse paciente fora da ventilação, né, garantir que esse paciente consiga ficar fora. A equipe de enfermagem vai ser responsável pela monitorização desse paciente, ver se esse paciente está com sinais vitais tranquilos, né, sendo conduzido direitinho, se não está tendo desconforto, se não teve outras comorbidades no processo, né? Tá com uma diarreia, por que tá com essa diarreia? Tá com febre, né? Eles vão estar manejando esses sinais vitais. O nutricionista, ele vai ser responsável por nos dizer, principalmente, né? Nos dizer quando esse paciente vai estar com o peso ideal para fazer o desmame, porque sim, o peso, principalmente em criança crônica complexa, ele é muito importante na hora do desmame, né? Uma criança desnutrida ou baixo peso, ela vai ter muito mais chance de sofrer uma falha de desmame de ventilação mecânica por fadiga muscular, né? Porque ele vai estar gastando todo o suporte energético dele, né? O aporte energético dele para fazer esse desmame, e a gente vai acabar tendo uma falha porque ele não está nutrido o suficiente. Então, a nutricionista ela vai ser aquela pessoa que vai nos indicar, chegou no peso ideal, né? O peso dessa criança ideal é tanto, então a gente só pode começar o desmame depois que ela atingir esse peso, tá certo? A fono também é extremamente importante, porque ela vai nos ajudar a fazer o manejo das secreções, tá? Ela vai estimular a deglutição dessa secreção, né, da salivação, reduzir a salivação desse paciente para que a gente consiga que ele mantenha vias aéreas bem pérvias, para a gente conseguir fazer o desmame de maneira eficaz. O psicólogo vai fazer o acompanhamento, né, desse paciente, da família desse paciente, porque não é um processo fácil, é um processo que vai demandar muito esforço psicológico desses pacientes, porque a mãe vai ver o paciente com um pouco mais de secreção, vai ver um paciente, às vezes, com um pouquinho mais de desconforto quando a gente tira da ventilação, né? E aí a gente tem que ter esse manejo também, se a gente está conseguindo atingir, né, os objetivos, né, os desejos que essa mãe tem, então a gente tem que ter o psicólogo também. Farmacêutico, obviamente, né, toda a questão da medicação que a gente vai usar, tanto para controle de saliva, como também para controle dos outros sintomas que esse paciente tem. Lembrando que se a gente tem um paciente que tem crises convulsivas, de difícil controle, se ele não está com as medicações aprazadas da maneira correta, a gente pode ter um paciente que vai estar tendo crise durante o processo de desmame, um paciente que vai estar muito rebaixado durante o processo de desmame. Então,
Então, a gente precisa que o farmacêutico esteja ali conferindo o aprazamento das medicações para que esse paciente esteja perfeito para a gente conseguir fazer o desmame. Terapeuta ocupacional, né, para o desenvolvimento psicomotor desse paciente, né, quanto mais desenvolvido, né, a gente já conseguiu perceber, quanto mais desenvolvido o psicomotor do paciente, melhor a gente consegue fazer esse desmame, então a gente precisa desse trabalho da terapeuta também. E, por fim, a equipe dos cuidados paliativos, por quê? Criança crônica complexa, ela precisa desse acompanhamento multiprofissional de longo prazo, né? Nem todas essas crianças vão estar em cuidados de fim de vida, mas elas vão precisar desse acompanhamento. Então, a equipe de cuidado paliativo também é muito importante, até para definir planos de cuidado para essa criança, né? Até onde a gente vai chegar. É bom ressaltar que nem todas as crianças vão conseguir sair 100% da ventilação, né? Existem algumas patologias que necessitam que essa criança passe algumas horas do dia com pressão, então nem todas elas vão conseguir sair da ventilação mecânica, e é por isso que a gente tem que estar aliado com o cuidado paliativo, aliado com toda a família, com toda a equipe, para, né, a família até entender até onde a gente vai, tá? Então, vamos começar os critérios de inclusão. Primeiro e mais importante de tudo, né, a gente tem que avaliar e, vamos lá, criança ou adolescente tracostomizado em ventilação mecânica invasiva prolongada, certo? Talvez no futuro a gente possa até tirar esse tracostomizado e deixar só ventilação mecânica invasiva prolongada, né? Porque se a gente conseguir depois ampliar, né, o nosso protocolo para as unidades de terapia intensiva, fazer de maneira também mais lenta nas unidades de terapia intensiva, a gente vai até, inclusive, evitar as falhas de desmame dentro das UTIs, né? Criança ou adolescente em ventilação mecânica não invasiva, né, por interface nasal, ou interface oronasal, ou interface facial, tá? Tem que estar com estabilidade clínica, hemodinâmica e sensorial, certo? Ela tem que estar com ausência ou uso de sedativos, né? A gente precisa de uma criança que esteja acordada. Se a gente está com uma criança que está precisando usar sedativo, por qualquer motivo que seja, a gente tem que esperar que esse motivo seja resolvido para a gente, enfim, conseguir fazer o desmame, tá? O ideal é isso, a gente não pode fazer um desmame uma criança que pode ter um rebaixamento e acabar fazendo apneia por causa de um medicamento que ela está usando. Então, a gente vai ter uma falha por causa de medicação. Então, não é o ideal, né? Ausência de doença aguda descompensada. A criança pegou uma gripe, pegou uma pneumonia, está com uma infecção urinária, né? Então, todas essas doenças agudizadas que essa criança crônica vai ter vão atrapalhar no desmame. Então, o ideal é que ela não esteja com nenhuma doença descompensada. Ela tem que estar perfeitinha. Em relação à parte de parâmetros, né, mesmo respiratórios, né? A relação PaO2 e FO2, ela tem que estar maior que 200, certo? Com FO2 menor que 40%. O ideal é que quanto mais baixo essa FO2 for, melhor, tá? A PIP tem que estar menor que 8, o ideal é que seja 4 ou 5. O PCO2 tem que estar dentro dos limites normais, né? E, obviamente, né, avaliação médica. Tem que ser uma criança que esteja sincrônica com o ventilador e que apresente drive respiratório, certo? É tanto que a gente costuma, inclusive, baixar um pouco a sensibilidade para a gente perceber se essa criança ela consegue, né, atingir um drive respiratório ou não. A secreção, ela tem que ser manejável, não necessariamente a criança tem que estar limpa, seca, sem secreção, mas tem que ser uma quantidade de secreção que dê para ser aspirada, que não cause desconforto respiratório, tá? Não pode também estar fazendo rolhas ou algo do tipo, porque isso também pode causar falha no desmame. A avaliação da função orofaríngea, e aqui a fono entra, né? Para a gente identificar riscos de broncoaspiração, né? E além de orientar as estratégias de deglutição, né, quando aplicável, né? Esse trabalho aqui é bem da fono. É importante que a nossa fono, né, a gente tem a nossa fono, a Geisa, ela vai fazer esse trabalho com a gente. Estado nutricional adequado, como eu já comentei. O paciente, se ele tiver consciência, ele tem que estar concordando com o processo de desmame. A gente já teve um caso de um paciente que ele
ele tinha condição de sair da ventilação mecânica, mas ele tinha medo de sair da ventilação mecânica e acabou que teve falha nesse processo, né? Então, se a gente tem esse paciente que ele consegue dizer se ele quer ou não, a gente tem que alinhar com ele. Caso seja um paciente que não tem condições né, de exercer sua autonomia, né, de dizer o que é que ele quer, a gente pergunta para a família. Tem que ter concordância com a família também. Não adianta dizer, o paciente ele consegue, vamos tirar, e a família ter medo. Porque aí a família sempre vai dizer, não, ele está desconfortável. Mesmo o paciente estando estável, a família vai estar sempre dizendo, ele não está aguentando, ele está desconfortável, então a gente vai ter um pouco de dificuldade. E a família, nesse processo de desmame de criança crônica complexa, ela tem que estar muito parceira com a gente. Até porque quem está ali à beira do leito, olhando para o paciente o tempo todo é a família. Então, ela tem que estar muito consciente do protocolo, de como esse protocolo vai ser desenvolvido, de como esse paciente pode se apresentar durante o protocolo, né, para que a gente consiga fazer esse trabalho de uma maneira bem eficiente. E, obviamente, né, se necessário, acompanhamento da comissão de cuidado paliativo. Eu acho que todos precisam, né? Mas a gente sabe que existem as divisões no cuidado paliativo, né? Tem o primário, o secundário, então vai depender muito de como o paciente vai estar, para a gente poder realmente alinhar com eles, né? Pronto. A avaliação respiratória. Assim que o médico diz, o paciente está apto para fazer o protocolo de desmame. Aí a fisioterapia vai entrar fazendo a avaliação respiratória desse paciente, tá? A gente sempre vai fazer uma discussão na nossa visita multi, né? E por isso que é muito importante a gente ter essas visitas multis com frequência, né? Em todos os setores, eu acho que é indispensável a gente discutir todos os profissionais. Ah, atingiu o peso, beleza. Fono, tá tudo ok? Beleza. Farmácia, tá com tudo com os aprazamentos, ok? Ótimo. Físio, avaliou, tá ok? Aí sim a gente pode conseguir fazer o desmame. Né? Não pode, a médica acha que dá. O farmacêutico disse que tá tudo ok, vamos começar. Não, tem que ser todo mundo, é um protocolo de equipe multi, tá? E aí a gente vai, né, a gente vai gerar registros desse protocolo, né, que eu vou até falar um pouquinho mais na frente, e tudo vai estar de acordo com a ficha de avaliação e monitorização para o desmame ventilatório, que eu também vou apresentar mais lá na frente. Tá certo? Aí, na avaliação respiratória, o que é que a gente vai tentar identificar, né? Se a capacidade de eliminar a secreção é manejável, né? Se o paciente consegue tossir ou se necessita de poucas aspirações durante o dia. A gente vai testar a força muscular respiratória desse paciente com um manovacuômetro. A gente vai fazer a cirtometria torácica, certo? Para a gente saber como é que está o diâmetro do tórax, como é o formato do tórax, se tem alguma deformidade nesse tórax que possa atrapalhar o nosso desmame. Né? A gente vai avaliar a mobilidade diafragmática com ultrassom diafragmático, certo? Que isso foi uma conquista nossa agora desses últimos tempos, e a gente consegue ver como é que está a força muscular do diafragma. E a gente vai avaliar a ventilometria usando o ventilômetro, né? Para a gente saber como é que está esse volume corrente, porque assim, quando o paciente está no ventilador mecânico, a gente consegue ver o volume corrente que esse paciente está fazendo no ventilador mecânico. E aí, a gente vai também avaliar a ventilometria desse paciente sem a ventilação, para ver se ele, fora da ventilação, ele consegue atingir um volume adequado para ele, certo? Então, vamos seguindo. Pronto. Fase 1, a gente vai ter duas fases no protocolo. A fase 1, ela vai ter como objetivo redução de parâmetro e mudança do modo ventilatório, certo? Para a gente fazer ir para a fase 2, que é a desconexão, a gente primeiro tem que diminuir os parâmetros ventilatórios o mais baixo possível, de acordo com a patologia desse paciente, certo? O ideal é que a gente tem um delta P de 3 a 5 centímetros de ar, né? Mas, assim, por exemplo, patologias como a amiotrofia muscular espinhal. Na verdade, assim, todas as neuromusculares, onde o paciente precisa fazer 10 ml por quilo de volume, a gente não vai conseguir ter esse delta P tão baixo, né? Mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai definir o delta P para esse paciente, tá bom?
Então, todo o protocolo ele é um protocolo individualizado. Cada paciente ele vai ter um volume a ser atingido, um objetivo a ser atingido. A gente tem esse protocolo grande, mas quando a gente vai aplicar, vai ser todo individualizado. Cada criança vai ter o seu próprio, tá? Então, a gente vai ter que baixar o ΔP, a gente vai ter que baixar a FO2 também, certo? Sempre o ideal é estar a 21%, mas se a gente não conseguir ir a 21%, a gente tem que fazer o cálculo do incremento de 20% em relação ao FO2 basal, tá? E, obviamente, dentro da faixa-alvo de saturação. Pacientes cardiopatas, por exemplo, eles nunca vão estar saturando 100%. Não é o nosso objetivo que eles estejam saturando 100%. Pacientes que têm uma cardiopatia, a gente considera uma saturação de 85 a 92. Então, a gente não precisa aumentar a FO2 nesse paciente para que ele esteja a 100%. Tá? Então, a gente tem as saturações alvos também, que é importante a gente estar prestando bastante atenção. Né? Aí, como vai acontecer a mudança de modo ventilatório? Né? A gente vai, depois que a gente chega em parâmetros mínimos na pressão controlada, a gente vai para os modos espontâneos. É importante o quê? Sempre colocar um modo espontâneo que tenha uma frequência de backup, tá certo? Porque se esse paciente fizer uma apneia, principalmente uma apneia muito longa, o ventilador vai entrar e esse paciente não vai ter nenhuma perca, né? A gente não vai ter nenhum problema com esse paciente, dele fazer uma anóxia ou alguma coisa do tipo. Então, o ideal é sempre ter uma frequência de backup, tá? Tanto no ventilador hospitalar, a gente tem, né, que é o modo PSV com backup, ou no ventilador domiciliar, que a gente tem o modo ST, que é espontâneo temporizado, certo? Sempre lembrando, né, da questão da FO2, 20% da FO2, né? O volume corrente tem que estar adequado para o peso ou para a doença, e a gente vai fazer um acompanhamento de desconforto respiratório com a escala Wood-Downs-Ferris, tá? Eu vou apresentar também a escala para vocês mais na frente, mas essa vai ser a nossa escala de avaliação de desconforto respiratório durante o desmame. Todos os registros de mudança de parâmetro, de como a criança ficou durante esse período, vão ser anotados na nossa ficha de avaliação e monitorização. E esse desmame ele vai acontecer de forma gradual, certo? E progressiva. Vou mostrar para vocês aqui a tabela. A gente vai... A fase 1, na teoria, ela vai durar 7 dias, tá certo? Então, a gente vai começar com 1 hora por turno, ou seja, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, totalizando no total diário 2 horas durante o dia. No dia seguinte, se o paciente tiver sido tudo bem, a gente vai aumentar 1 hora por turno. Então, a gente vai para 2 horas pela manhã e 2 horas pela tarde, totalizando 4 horas diárias. É importante que tenha esse período de descanso, certo? Então, são 2 horas durante a manhã, tem que dar uma pausa para a musculatura descansar, para no período da tarde fazer 2 horas à tarde. Não é para fazer 4 horas seguidas, gente. Isso é muito importante, porque a gente fazendo 4 horas seguidas, a gente vai gerar uma fadiga nesse paciente, certo? Foi tudo bem, passa para 3 horas por turno. Então, é 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, certo? Nesse período, a gente não vai estar fazendo desmame no período noturno. Contudo, se a criança apresentar algum desconforto no período noturno, tem que ser anotado. Por quê? Porque pode ser já resultado de fadiga muscular lá do desmame de manhã, tá certo? E aí, quando a gente chega aqui, ó, na etapa 6, a gente vai estar fazendo 6 horas por turno. Então, são 6 horas de manhã, 6 horas à tarde. São 12 horas no total. E nesse momento, a gente não vai fazer mais a pausa para descanso, né? Vai ser 12 horas contínuas. Foi tudo bem, ficou sem nenhum desconforto respiratório, inclusive no período noturno, aí a gente entra para as 24 horas, tá? E aí, o 7º dia são 24 horas seguidas no modo PSV, né? No modo espontâneo. Sempre avaliando frequência respiratória, avaliando desconforto respiratório, avaliando, né, a ausculta pulmonar, ver se formou atelectasia ou não,
certo? Seguindo, como é que a gente vai identificar o sucesso? Permaneceu 72 horas em modo espontâneo, a gente considera que ele foi um sucesso na fase 1. Tá? Algumas crianças, infelizmente, só vão chegar até esse ponto, não vão evoluir para a fase 2, certo? E isso vai depender muito do tipo de patologia do paciente, né? Se ele tem alguma comorbidade, né? Se ele faz apneia, por exemplo, de origem central, né? A gente não vai conseguir evoluir esse paciente para uma desconexão, então vai depender muito. Mas que é bom ressaltar, a gente já conseguir deixar esse paciente em modo espontâneo, sem estar brigando com a ventilação mecânica, com parâmetros mínimos, já é uma vitória. Certo? Não é porque ele não conseguiu evoluir para a fase 2 que ele falhou, certo? Ele conseguindo ficar mais de 72 horas em modo espontâneo, a gente já conseguiu uma vitória do nosso protocolo, tá? Como é que a gente vai considerar insucesso? Né? Quando esse paciente não tolerar a redução de parâmetros ou a mudança do modo ventilatório. Em cada uma dessas fases, a gente perceber que ele, em cada uma das etapas, né, a gente perceber que ele teve desconforto respiratório, a gente vai pausar, né? Não funcionou. Vamos avaliar por que é que não funcionou, né? O paciente perdeu peso durante o processo de desmame. Por que é que ele perdeu peso? Ele teve uma diarreia no meio do protocolo, ou ele perdeu peso porque ele se esforçou demais, e aí fadigou a musculatura, teve que usar mais gasto energético, né? Então, vamos dar um passinho para trás, vamos deixar ele ganhar mais peso para depois a gente tentar de novo, certo? Então, a gente tem que dar um passinho para trás, dar uma pausa, ver por que falhou, para depois reiniciar, tá certo? Obviamente, a gente vai fazer a avaliação mecânica respiratória desse paciente, ver se ele não está com uma fraqueza muscular, né, dessa ventilação, da parte respiratória dele. Vamos iniciar um fortalecimento com esse paciente mais intensificado, vamos criar um protocolo específico de fortalecimento muscular para esse paciente, para a gente tentar resolver essa falha, tá? Mas se der tudo ok, foi sucesso, pula para a fase 2. A fase 2 é a desconexão propriamente dita, tá certo? E aí a gente vai desconectar a ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, certo? Como é que a gente vai fazer a desconexão? A gente vai, né, fez a fase 1. Às vezes, detalhe, né, a gente vai ter um paciente que já vai chegar para a gente para iniciar diretamente na fase 2. É um paciente que já veio da UTI em modo espontâneo, é um paciente que está numa VNI em modo espontâneo. Então, a gente vai começar direto da fase 2. A gente não precisa fazer a fase 1 para iniciar a fase 2, certo? A gente vai sempre iniciar de onde esse paciente está. A gente vai avaliar, né, a equipe de fisioterapia vai avaliar esse paciente e vamos respeitar a tolerância desse paciente durante esse desmame, tá certo? O paciente ele conseguiu ficar 15 minutos. Infelizmente, mas vamos devagarzinho, 15 minutos num dia, 15 minutos no outro, 15 minutos no outro, até a gente conseguir começar com 1 hora e realmente dar o start do protocolo, tá certo? Vou mostrar aqui a tabelinha de novo. Tabelinha de desconexão. Mesmo processo, né? São 7 dias também. 1 hora de manhã, desconectado, e 1 hora de tarde. Sempre lembrando, nesses primeiros dias, é muito importante ter a pausa para descanso da musculatura respiratória, tá certo? O paciente ficou 1 hora de manhã, não teve desconforto respiratório nem nada, conseguiria ir para 2 horas desconectado. Volta mesmo assim, tá? A gente tem aquela vontade, o paciente está aguentando, vamos deixar ele fora. Não, gente, vamos seguir o protocolo direitinho, certo? E aí a gente pega 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, tá? Para a gente evitar a fadiga muscular desse paciente. Principalmente, quanto mais tempo esse paciente está conectado à ventilação mecânica, mais dificuldade ele vai ter de sair. Então, é muito importante esses períodos de descanso nesse início de desconexão. E aí a gente vai seguir do mesmo jeito. 1 hora no primeiro dia, 2 horas no segundo dia, 3 horas no segundo dia, até chegar ao 6º dia a gente completar as 12 horas desconectado, tá? Depois disso, 24 horas, tá? Tudo bem, avaliando
do período da manhã, da tarde e da noite também. Lembrando que a fadiga muscular pode se apresentar horas depois, né? Necessidade de suporte de oxigenoterapia. O paciente está lá fazendo desmame, fazendo a desconexão, começou a cair saturação. Se esse paciente não está apresentando nenhum desconforto respiratório, é só a queda de saturação, então a gente pode ofertar oxigênio. Né? Se for um paciente que está tracostomizado, a gente vai ofertar através de catéter malte, certo? Com incremento de, no máximo, 20% da FO2 em relação ao basal dele. O paciente ele costumava usar 21%, a gente pode acrescentar até 20% de FO2. Tá? O paciente está apresentando desconforto respiratório. Aí já não é mais o caso de botar só oxigenoterapia. Aí tem que reconectar no ventilador mecânico, tá certo? Fortalecimento muscular respiratório, ganho de volume pulmonar e desenvolvimento de marcos motores. Nessa fase 2, a gente vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Está desconectando e está fortalecendo. Está desconectando e a TO está trabalhando no desenvolvimento do marco motor. A gente tem que garantir que esse paciente ele consiga ficar fora da ventilação por muito tempo. Então, a gente vai estar trabalhando esse fortalecimento muscular, tá certo? Lembrando que sempre vai ser individualizado, cada paciente e suas comorbidades, tá? Sucesso na fase 2 vai ser quando esse paciente conseguir ficar 72 horas fora da ventilação. Esse paciente, quando completar as 72 horas, aí, neste momento, a gente vai poder retirar o ventilador mecânico da beira-leito. Geralmente, as mães ficam muito felizes nesse momento, elas saem, às vezes até filmam quando a gente está tirando o ventilador mecânico da beira-leito, né? Porque elas ficam... É um momento de realização. Obviamente que, após as 72 horas, a gente ainda tem que ficar observando esse paciente. Ainda pode sim ter falha, o paciente pode voltar para a ventilação mecânica por algum motivo. Então, mesmo a gente considerando sucesso na fase 2, com 72 horas, a gente ainda tem que ficar monitorando esse paciente um pouco mais para frente. Às vezes pode ser uma reinfecção. A gente teve um caso bem recente agora, de um paciente que conseguiu fazer o desmame completo, 72 horas lindo, fora do ventilador mecânico. Quando foi no dia seguinte, depois das 72 horas, ele começou a ter falha. Só que a falha foi relacionada a uma infecção respiratória que esse paciente teve. Né? Que quando resolveu a falha, né, que quando resolveu a infecção, ele conseguiu sair da ventilação novamente. O insucesso, né? Sinais de intolerância clínica. A gente vai ver um paciente que vai estar fazendo atelectasia, um paciente que está com esforço respiratório, um paciente que está tendo desconforto mesmo, né? Tiragem de fúpula, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz. Um paciente que ficou muito sonolento, né? Por retenção de CO2. Um paciente que começou a perder muito peso rapidamente por um esforço, né, respiratório. Então, a gente tem todos esses casos, e se a gente tiver algum desses casos, a gente vai avaliar e vai retornar para a ventilação mecânica. E aí a gente dá aquele passinho para trás, certo? Quando a gente for retornar, a gente vai retornar para onde? Para a última fase que esse paciente estava. Tá? Ele estava na fase 2, fazendo 4 horas por dia. E aí ele fadigou. A gente dá um passinho para onde? Para 3 horas por dia. Certo? E sempre buscando, né, essa abordagem progressiva e segura para o paciente. Critérios de interrupção. Esses critérios aqui é em qualquer fase. A gente vai interromper o protocolo, vai dar um passo para trás, vai reavaliar o caso do paciente, para mais na frente a gente tentar novamente, ou não, né? A principal, recusa. Tanto o paciente ou a família, a gente está fazendo desmame e eles não estão mais tolerando seguir com o protocolo, e eles disseram, não queremos mais, a gente vai tentar primeiro conversar com eles, né, tentar explicar que é um protocolo complicado, mas se eles não quiserem de jeito nenhum, a gente interrompe. É sempre a vontade do paciente é soberana. Ele não quer, tá? Então, esse é o principal. Os outros, sinais de desconforto respiratório intenso, certo? Ou o score na escala, né, da Downs-Ferrer acima de 4. Queda de saturação
abaixo de 92%, lembrando também, né? Esse 92% aqui vai depender do tipo de paciente, né? Se a gente tiver um paciente que é cardiopata, a gente vai considerar uma saturação menor ainda, tá? Mas que mesmo depois de a gente aumentar a FO2, não resolveu, a gente dá uma pausa no protocolo. Alterações hemodinâmicas significativas, certo? Uma anemia, distúrbios hidroeletrolíticos, de modo geral, a gente dá uma pausa. Alteração do nível de consciência, esse é o principal, né? Até porque a gente sabe que hipoventilação causa aumento de CO2, que causa redução do nível de consciência. Então, a gente já dá uma pausa, ver o que é que está causando ali o rebaixamento de consciência desse paciente. Aumento do trabalho respiratório, com fadiga muscular evidente, certo? Aumento progressivo da PaCO2, mas isso aí, vou ressaltar, né? Exames invasivos vão ser analisados de acordo com cada caso, certo? A gente não vai pedir gasometria para todos os pacientes, a gente vai pedir para aqueles que a gente vê que tem necessidade. Até porque nós estamos falando de crianças crônicas complexas que são acompanhadas por serviço de cuidado paliativo, e a gente sabe que procedimentos invasivos causam sofrimento. E aí a gente tem que analisar a necessidade desse procedimento invasivo. Será que a gente precisa realmente estar perfurando esse paciente o tempo todo? Né? Aí, presença de atelectasia após o início do desmame, tá? A gente vai primeiro analisar por que essa criança teve essa atelectasia. Será que foi porque a mãe permaneceu com essa criança o dia inteiro no mesmo decúbito? Né? Que pode acontecer? Será que foi porque realmente essa criança precisava de pressão? Né? Aí a gente vai analisar, a gente interrompe, a gente corrige, a gente analisa o que foi que aconteceu, para depois a gente dar continuidade. Instabilidade clínica geral, obviamente, né? Descompensação de comorbidade, paciente cardiopata, a gente viu que teve uma descompensação do coração, então a gente para esse desmame, a gente não sabe se foi causa do desmame ou se foi de outra causa, mas é importante a gente parar, corrigir, para depois reconsiderar fazer o desmame, né? Acúmulo de secreção traqueal, né? Ver esse manejo, por que aumentou a secreção? Será que ele reinfectou? Né? Será que ele deixou de deglutir? Vamos dar uma pausa, ver o que é, para depois reiniciar, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho da desconexão paliativa, que também está dentro desse processo, né? Que é a desconexão da ventilação mecânica em paciente em doença grave, terminal irreversível, certo? Ela vai ser acompanhada pela equipe de cuidado paliativo e vai ser uma decisão compartilhada com a família, ou com o menor, vai depender se o menor tem autonomia ou não, certo? Mas é uma decisão compartilhada. E quando ela é compartilhada e definida, né, que tem o objetivo de não prolongar o sofrimento desse paciente, tá certo? E aí, nesse caso, a gente vai entender que manter o paciente na ventilação mecânica, a gente está só prolongando o processo de morte desse paciente, ele vai demorar mais. E aí, nesses casos, a gente vai fazer a desconexão paliativa. Mas lembrando que tem que estar sempre de acordo com a família, tá? A família tem que estar de acordo em fazer a desconexão paliativa, tá? E aí, quando a família aceita, a gente vai conseguir assegurar, né, o conforto, dignidade e humanização no processo de morte. Quais são esses critérios para a desconexão paliativa, né? O paciente está em condição clínica grave, terminal e irreversível, né? Realmente tem que ser um paciente que não temos mais nenhum tipo de terapia que possa resolver o quadro desse paciente. Tem que ser definido por uma equipe multiprofissional, né? E junto com a equipe de cuidados paliativos, essa decisão vai ser compartilhada com o menor e com os familiares, tá certo? E vai estar dentro do plano de cuidados, né, desse paciente. Vai ter que ter um alinhamento das condutas da equipe multiprofissional e vai ser realizado num dia determinado, não é uma coisa, a família decidiu o que vai fazer e a gente vai hoje, entendeu? Não, tem que definir o dia para ser tudo muito humanizado, certo? É muito importante que a equipe que for participar da desconexão, ela esteja bem psicologicamente, porque é um processo muito difícil, né? Eu já participei, realmente não é um processo fácil.
mesmo com a família estando decidida a isso, então tem que estar uma equipe muito preparada psicologicamente para realizar essa desconexão. Então, a escolha do dia de fazer a desconexão também é importante, porque tem que escolher quem vai estar presente nesse momento, tá? E como é que acontece, gente? Ó, principalmente o pessoal da fisioterapia que vai realizar isso, tá? A gente vai começar a desconexão com a redução da PIP. A gente vai reduzir a PIP até 5 centímetros de água, certo? Essa é a primeira fase. Aí a gente vai esperar aproximadamente 3 a 5 minutos avaliando o desconforto respiratório desse paciente. Se tiver desconforto respiratório, a farmacologia entra, tá? É suporte farmacológico. Não vai ter manejo de desconforto respiratório pelo fisioterapeuta, né? Nós não vamos usar pressão positiva, nós não vamos usar aspiração, nós não vamos usar manobras respiratórias, tá certo? No desconforto respiratório do paciente em desconexão paliativa, é apenas suporte farmacológico, morfina ou midazolam, né, que é a sedação paliativa, tá certo? Passou 5 minutos, precisou de morfina ou não, a gente vai evoluir para a redução da pressão inspiratória. Geralmente, esse tipo de paciente, ele vai estar com pressões maiores, né, tipo 18, 15, por aí. Então, a gente vai diminuindo essa pressão inspiratória em intervalos de 10 pontos. A gente vai diminuir, se está 18, a gente vai diminuir para 8, para depois, né, até chegar em 8, certo? Se está 18, a gente diminui 10 pontos, vai para 8. Mas se está 22, a gente diminui para 12, para depois diminuir para 8. Sempre, aguardando nesses 5 minutos, respeitando os 5 minutos, avaliando a pressão, o desconforto respiratório desse paciente. Depois a gente vai reduzir a frequência respiratória do paciente, a gente vai reduzindo de 10 em 10 também, até zerar totalmente. Aí a gente vai ter uma dificuldade com a questão de ventiladores. Tem ventiladores que não aceitam reduzir a frequência respiratória sem mudar o modo ventilatório para a pressão de suporte, tá? Então, a gente vai reduzindo, aí, se for necessário, muda para PSV para a gente finalmente zerar a frequência respiratória desse paciente. Monitorizar o padrão respiratório por 5 minutos e farmacologia se necessário. Geralmente, quando a gente reduz a frequência respiratória, o paciente ele já vai demonstrar sinais de desconforto ou de apneia, tá certo? A gente já vai ter esses dois parâmetros aí. Aí a gente, depois de 5 minutos, a gente vai reduzir o oxigênio para 21%. Aí ele estava em 50, tem que ir baixando devagarzinho? Não, pode baixar direto para 21, tá certo? Porque se for um paciente que já está fazendo apneia, essa redução de FiO2 não vai fazer muita diferença, tá? Então, a gente reduz o FiO2. Lembrando, tá? Quando a gente for reduzir a frequência respiratória para modo PSV, não aciona a frequência de backup, tá? Então, reduzir o FiO2, mantém por 5 minutos e aguarda o paciente, né? Ver se ele está com desconforto ou não, faz medicação ou não. Depois a gente vai para a desconexão propriamente dita, né? Que é o quê? A gente vai tirar o suporte ventilatório desse paciente, a gente vai desconectar esse paciente. Se ele está em ventilação não invasiva, a gente tira a máscara. Se ele está em ventilação invasiva, a gente desconecta o catéter malte desse paciente e desliga o ventilador, tá? É um momento mais difícil, porque realmente o paciente, você está desconectando, né? Então, mas assim, a família, neste momento, ela não pode mais dizer, não vamos desconectar, tá certo? Porque a gente já iniciou o protocolo. Assim que inicia o protocolo, não tem como mais desistir do processo, tá bom? Importante nesse momento, o paciente não deve estar monitorizado. Não tem nada mais angustiante, tanto para a família quanto para a equipe, do que um paciente em desconexão paliativa ligado ao oxímetro. E você vendo a saturação caindo e a frequência cardíaca caindo, certo? Então, a gente vai analisar o padrão respiratório pelos sinais clínicos, certo? Se está tendo tiragens, se está gaspeando, se está ficando cianótico, certo? Nós não vamos monitorizar esse paciente. Isso é o principal. Esse processo de desconexão, ele pode ser um processo rápido ou pode ser um processo demorado,
A criança pode, na hora que a gente desconectar, a criança pode evoluir ao óbito de maneira bem rápida. Ou ela pode demorar ainda algumas horas, ou até dias, ou até mesmo conseguir sair da ventilação e ficar com a ventilação, certo? Então, não é um processo que a gente vai dizer, vai acontecer isso. Né? Ele pode ser um processo, sim, rápido, mas também pode ser um processo bastante demorado. E aí a psicologia tem que entrar muito forte nesse momento, porque as expectativas da família podem... A família pode estar esperando que a criança morra rápido e ela demore, né? Então, às vezes é um processo que precisa de muito cuidado, de muita cautela e de muita preparação também da família e da equipe. Tá? Seguindo os registros, né, dos nossos protocolos, né? A gente vai ter 3 tipos de registro, né? A gente vai registrar na ficha de avaliação respiratória. Isso aqui vai ser diário durante todo o processo, certo? A gente vai preencher tanto de manhã quanto à tarde. O período que essa criança está desconectada, a gente vai estar avaliando e monitorizando a respiração dela. A gente vai ter esse registro também em prontuário, né, na nossa evolução. E a gente vai ter um formulário de indicadores, né? Onde a gente vai anotar tanto falhas, o motivo das falhas, né? Para a gente conseguir finalmente ter esses registros e fazer pesquisa, né? Que é muito importante. E aí, eu venho aqui, antes de mostrar as tabelas para vocês, eu venho trazer essa frase que eu acho muito importante. Que, para a gente, né, principalmente dos cuidados paliativos, a gente não deve apenas acrescentar anos à vida do paciente. Não é apenas manter esse paciente vivo ligado no ventilador mecânico. A gente tem que dar qualidade de vida para esse paciente. Né? A gente tem que acrescentar mais vida aos anos desse paciente. Não é só manter o paciente vivo, mas ele vai estar vivendo como? Né? E quando a gente consegue fazer um desmame de ventilação, mesmo que não seja um desmame 100%, mesmo que a gente não consiga determinar que esse paciente fique totalmente fora do ventilador, mas aqueles momentos que esse paciente consegue sair da ventilação para ir para o braço da mãe, para tomar um banho numa piscina, para ir passear numa pracinha, para ir para a escola, né? Isso já é qualidade de vida, isso já é benéfico para a gente, já é benéfico para eles. Então, se a gente conseguir, né, mesmo que não seja o 100%, mas o que a gente conseguir para eles já é uma vitória, tá? Então, é muito importante trazer isso. Aí, essa aqui é a nossa fichazinha de avaliação e monitorização respiratória, certo? Essa fichazinha, ela vai ser feita principalmente no início, né? Quando a gente vai iniciar o desmame de ventilação mecânica, tá certo? Aqui a gente vai ver os parâmetros que estão antes de começar, né? A gente vai ver toda a parte do paciente, o pico de fluxo, manovacometria, cistometria, ultrassom diafragmático, né? Se já foi conversado com a família ou não, então isso aqui é uma fichinha que vai ser preenchida pela equipe multiprofissional no início do desmame, tá? Quando a gente define, quando a gente bate o martelo, vamos fazer, aí a gente vai preencher essa ficha. Essa aqui é uma ficha que vai ser preenchida pela fisioterapia, tá? A gente vai colocar os dias, né, que estão sendo feitos, né, o dia inicial, etapa, hora de início, hora de término, modo, pressão, certo? Esse aqui é o da fase 1, que é a mudança de modo ventilatório, e a gente tem esse aqui, que é a fase 2, que é a desconexão. Né? A gente vai ter aqui, a gente vai estar acompanhando tudo bem direitinho nessa tabela, que vai estar lá para o fisioterapeuta preencher diariamente. E essa aqui é a nossa escala de Wood-Downs-Ferrer, né? Que vai ser a nossa tabela principal, a nossa escala principal para avaliar desconforto respiratório. Tá? A gente vai avaliar se o paciente está apresentando sibilos ou não, se o paciente está apresentando tiragens ou não, como é que está a frequência respiratória do paciente, como é que está a frequência cardíaca desse paciente, como é que está a ausculta pulmonar desse paciente, certo? E aí, a gente vai ter o quê? Se a gente tem um valor de 1 a 3 pontos, esse paciente está com desconforto respiratório leve. E aí, a gente não considera retornar para a ventilação.
Se esse paciente está apresentando de 4 a 7 pontos, ele já está com desconforto moderado, né? E aí a gente já pode considerar uma falha ou considerar uma fadiga, e a gente pode dar um passinho para trás, mas não necessariamente acabar totalmente o desmame. Agora, se ele apresentar um desconforto grave, né, entre 8 e 14, aí a gente para totalmente e vamos reavaliar o porquê que ele teve essa falha de desmame tão importante, tá? Aqui vai ser a nossa fichazinha dos indicadores, né, para a gente fazer nossa pesquisa. A gente vai aqui, taxa de adesão da ficha, né, se todo mundo está preenchendo direitinho, taxa de sucesso, desmame, fase 1, taxa de sucesso, desmame, fase 2, tempo de dependência ventilatória, falhas de desmame ventilatório em qualquer etapa, na fase 1, na fase 2. Então, assim, a gente vai ter essa nossa fichazinha de indicadores para a gente começar a colocar, né, nosso protocolo no papel também. E aqui as nossas referências, vale ressaltar que a maioria das referências são no adulto, tá certo? Infelizmente, porque na pediatria, principalmente em crianças crônicas complexas, a gente não tem muita referência, tá? Então, gente, é isso. Jordanizinha! Nasceu. Eu estava vendo aqui o pessoal comentando no chat, eu queria só pontuar uma coisa, porque veio primeiro a experiência, né? A gente trazendo o que a gente já meio que fazia na terapia intensiva, aí ficando nas enfermarias, vendo que teve as falhas na UTI, mas tendo uma percepção do dia a dia e uma impressão clínica, e aí a gente no dia a dia começou a fazer, e agora o protocolo vem. Então, só para dar essa resposta, então, por exemplo, quando se pergunta, foi o Paulo que perguntou, né, sobre um ponto de corte do ultrassom para a fração ali da avaliação diafragmática, então, tudo que está sendo, e aí te peço licença, Jordano, para responder, e você, qualquer coisa, me corrige, mas tudo que a gente está colocando agora no protocolo é meio que nós vamos avaliar o que a gente já faz, né? Porque, na verdade, a gente já tem esse protocolo, esse passo a passo instituído no nosso dia a dia, só que a gente não tem dados numéricos, quantitativos, para validar o que a gente está fazendo. Então, às vezes, tem criança que não funciona, e a gente fica, mas por que não deu certo? Então, a nossa expectativa agora é avaliando o volume corrente, avaliando força diafragmática, fazendo um passo a passo rigoroso, com todo mundo seguindo igual. Agora a gente vai poder ter algo instituído de forma mais organizada para o Fulaninho falhou em que etapa? Etapa 1, etapa 2, falhou, e aí eu vou olhar, o diafragma dele era assim, o volume corrente dele era atado, né? A gente fez igual ao de todo mundo e só ele falhou, né? Porque às vezes acontecia das etapas serem puladas, e aí eu aproveito e respondo a Ana Carolina, né? Ana Carolina, então, por exemplo, às vezes a criança tolera, mas o que a gente faz? A gente pausa mesmo assim, para que isso não seja um fator de confusão, porque às vezes a criança tolera e aí eu fadigo ela lá na frente. Eu tenho como te dizer quem vai fadigar e quem não vai? Não, porque infelizmente não foi feito um ensaio clínico duplo cego, uma coisa assim, meio dois grupos, porque desde que nós iniciamos isso, foi algo muito impressão clínica. Por que nós começamos a fazer 1 hora por turno? Porque nós somos uma enfermaria, nós não somos um salão de terapia intensiva. Então, o familiar, ele nos auxilia muito na vigilância desse paciente, né? Porque quem está à beira-leito é ele. Nós temos um dimensionamento de equipe de enfermaria, nós não temos um dimensionamento de equipe de terapia intensiva. Então, como que eu vou vigiar essa criança num dimensionamento de
um profissional técnico de enfermagem para cada 5 crianças que vigiam os sinais vitais, que a gente já olha menos porque nós temos um perfil assistencial de menor complexidade, porque nós estamos transicionando o cuidado para ir para casa. Senão não faria o menor sentido se nós estivéssemos vigiando essa criança de 2 em 2 horas. Aí ela seria uma criança de terapia intensiva. Então, é por isso que é uma perspectiva de cuidado assistencial totalmente diferente, e por isso que o protocolo ele é tão diferente, assim, ele pode parecer um pouco sem nexo, mas na verdade é porque o perfil de paciente é diferente. Por isso que a Jordânia começou muito bem. O que é a criança crônica complexa? E por que tem que ser tão individualizada a avaliação do exame complementar, né? Por que eu tenho que... Porque às vezes é tão complexo dar o start do protocolo, porque dentro do crônico complexo eu vou ter o pneumopata, o cardiopata, o que é só uma nefropatia que está aqui dentro, mas ele tem uma barrigona, e se ele tem uma barrigona, ele tem uma condição restritiva, e aí às vezes o restritivo é o que impede, porque ele pode ter um órgão ali dentro da barriga, né? Eu tenho uma condição neurológica muito importante em alguns casos. Então, assim, essa condição de base foi resolvida ou não foi resolvida para começar, né? Então, assim, é por isso que eu tenho que ir lá no início, saber por que eu comecei a ventilação mecânica prolongada, saber se isso foi revertido ou não, para daí começar, e aí só para que vocês entendam por que o protocolo veio depois e o que significa esse protocolo agora. Nós, na verdade, queremos documentar numericamente a nossa prática do dia a dia. Para daí, caso a gente identifique gaps de literatura, que é o que o diafragma de um menino desse me mostra, porque a gente sabe que em literatura, 8 horas de ventilação mecânica existe mudança de contratura muscular. Tá, e do menino que está ventilado há 6 meses? Eu não sei. E por que a gente aqui consegue tirar do ventilador e na UTI não conseguiu? Eu não sei. Eu não acho que é porque a UTI não foi eficaz. É porque a gente aprendeu que era ganho de peso, reorganização sensorial, às vezes é o cuidador, é muito louco, mas a gente percebe que quando eles estão com a família é diferente. Então, assim, mas aí eu preciso de dados numéricos. Então, será que se eu olhar né, aí as meninas sabem melhor do que eu, olhar a circunferência do tórax, olhar o volume corrente, será que olhar todos esses números eu vou trazer substrato numérico para daí, daqui para frente, eu ter marcos, sabe, Paulo? E daí eu vou poder dizer, ó, quando o diafragma estiver assim, você já pode fazer com segurança. Quando o volume corrente, aí você vai poder fazer, talvez, de outra forma. Hoje a gente fez o contrário. Hoje, na verdade, a gente fez da experiência clínica, fazendo assim, tanto que às vezes o pessoal chega, mas por que vocês fazem 1 hora por turno? Olha, é quase um vozes da minha mente, né? Porque se você tira da terapia intensiva, né, Jordane, você está em pressão de suporte, delta P de 8, desconecta. Cara, falha. Não nos pergunte por quê, mas é muito comum, se você desconecta eles de uma vez, a depender da criança, eles falham. E aí a gente aprendeu, tire 1 hora por turno, tire 2. É como se você estivesse realmente reabilitando, né? Aí você vai ganhando força. Aí, mas eu tenho esse resultado? Não. Eu preciso quantificar. E aí a nossa expectativa agora com o protocolo, que as meninas brilharam, é que a gente consiga ter isso em números para mostrar, ó, eles estão aumentando volume. Então, será que é isso? Será que é isso que está permitindo eles conseguirem ficar fora da ventilação mecânica? Será que foi isso que não teve sucesso na UTI? Porque nós fomos... foi tentado de uma forma mais aguda e eles precisavam ganhar mais volume. Então, será que se eu usar esse volume para avaliar lá na UTI, eu não vou ter sucesso mais certo? E aí eu vou me guiar pelo volume, né? E não pelo tempo, como a gente normalmente faz, pelo delta P, não sei, eu não sei, eu não tenho essa resposta agora, né? Mas estou muito feliz, porque a gente está nessa prática tem um bom tempo, né? A gente tem um N muito bacana aqui no serviço, a gente está com a equipe incrível, né? Então, eu estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz. Então, parabéns, tá, Jordânia? Eu espero ter respondido quem perguntou, não sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa, aproveitem. Eu vi que a Natália respondeu o negócio do ultrassom aí, eu não sei essas coisas, então por isso que eu nem me perguntei. Pode falar, Natália. Oi, bom dia. Sou Natália Barbosa, né? Faço parte da UCP, entrando agora como coordenadora da UCP, né?
que recebi essa missão aí da minha coordenadora, Érica Noran, que inclusive está aqui, né, de realmente coordenar, de trazer um pouco mais, até da minha experiência no domiciliar, porque eu também trabalho com paciente crônico complexo no âmbito domiciliar, e aí a gente, tipo, eu e a Jordane foi assim um mix de ideias e a gente trazendo realmente o que eu trago de resultado, porque eu trabalho com esses pacientes e eu trabalho muito volume pulmonar e fortalecimento. Eu disse, Jordane, vamos agora incrementar mais, né? Eu gosto muito de ressaltar que na UCP a gente tem um grande forte, que é a fisioterapia sensório-motora, né, que isso, com certeza, influencia diretamente no desmame e no desfecho da parte respiratória desses pacientes, diferente na UTI, né, aqui na UCP a gente coloca o paciente em pé, a gente tem prancha, a gente tem bola, a gente faz realmente a reabilitação desse paciente, a gente traz, né, esses marcos motores muito bem organizados, para que a gente tenha ganhos motores, para que essa criança consiga, né, atingir ali, aí aquela mãe muitas vezes fica super feliz, né, Jordane, porque ele conseguiu ali sustentar o pescoço, e isso a gente sabe que isso já é estabelecido na literatura, influencia diretamente no desmame, e com certeza isso é um ponto muito importante a ser considerado, mas a gente precisava organizar esse desmame, né, Jordane? E eu realmente fico muito feliz. Associado a esse protocolo, é importante a gente ressaltar que tem um protocolo de treino muscular sendo realizado, né, sendo feito, confeccionado, porque é muito peculiar da nossa unidade, né, assim, vão ser realmente, a gente vai fazer também fases desse protocolo, né, Jordane? Tá bem casado mesmo a esse, porque quando esse paciente, ele entra na fase 2, ele entra junto com o treino muscular, e a gente, né, tem máquina da tosse, a gente tem na unidade, né, um equipamento que chegou realmente para agregar, então a gente vai colocar no nosso protocolo para ganho de volume, para ajuste desse fluxo, até para que esse paciente consiga ter uma reserva ali melhor na desconexão, principalmente. Então, realmente, assim, a gente está muito feliz, empolgado, espero que vocês tenham realmente também sido, né, contemplados aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou aqui também para poder ajudá-los, né, a sanar. E é graças a Deus que deu tudo certo, porque esse protocolo deu trabalho, mas que bom. Nasceu. Fala aí, Jordanizinha. A gente eu tenho só a agradecer também, porque não foi algo que nasceu de uma pessoa, né? Foi uma equipe inteira, né? Foi muita luta, de muita experiência, foi de bater cabeça da pessoa achar que não dá certo, da pessoa achar que dá certo, né? E assim, vamos botar para frente agora, né? E eu espero que esse protocolo um dia a gente consiga expandir para o país inteiro, porque eu acho que o importante é as nossas crianças estarem bem e conseguirem sair da ventilação o máximo de tempo que elas aguentarem, né? A gente tem que ter uma visão para a criança crônica complexa, que elas são diferentes, sim, né? Às vezes a gente tem a mania de tratar só a patologia ali, tá com pneumonia, vamos tratar a pneumonia, só que ela tem todas as outras comorbidades e a gente às vezes esquece das outras comorbidades. E eu acho que se a gente mudar esse pensamento, não só aqui, mas mudar o pensamento de modo geral, a gente vai dar muito mais qualidade de vida. É um trabalhozinho de formiga, mas a gente vai conseguir com o tempo. Perfeito, Jordane, obrigada, viu? Fala aí, Érica.